Vamos à palavra do Senhor? Eu tô assim com uma expectativa muito grande, porque hoje tá tudo assim, uau, e tá me sobrando pouco tempo para a palavra. Mas eu creio que o Senhor vai me dar graça. Eu sei que tudo aquilo que o Senhor preparou para a sua igreja nessa noite vai ser ministrado. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Eu fiz um vídeo hoje, eu falei, nós vamos compartilhar de uma palavra forte. Diga aleluia. E a palavra realmente é uma palavra forte, porque se você não receber pelo teu espírito, você vai sair confrontado daqui essa noite. Talvez você vai sair aborrecido, não sei. Por isso já estou falando de antemão. Começa a orar ao Senhor. Senhor, eu quero ouvir através do teu espírito. Amém ou não, meus irmãos? Porque realmente é uma palavra confrontadora para nós, para todos nós. O Senhor ministrou, o Senhor falou e nós vamos pregar. Amém, meus irmãos? Quantos estão preparados para receber, para ouvir a voz, receber a pregação do Evangelho da graça em nome de Jesus? Levanta suas mãos aos céus e comece a orar. Fala, Senhor, fala comigo. Não, levanta sua voz e comece a orar. Senhor, eu quero ouvir a tua voz através do meu espírito, conectado com o teu espírito, ó Deus. Peça ao Senhor, Senhor, abra os meus ouvidos espirituais, abra os meus olhos espirituais, para que eu possa enxergar as tuas verdades, não com o olhar natural, mas com o olhar do Espírito, ó Deus. Começa a orar, começa a pedir isso ao Senhor. Peça ao Senhor, Senhor, fala comigo. Fala assim, Senhor, usa o pastor Alexandre. Não permita que ele venha falar dele mesmo. Não permita que ele venha falar aquilo que ele pensa. Não permita que ele venha falar aquilo que ele acha, mas aquilo que o Senhor tem para a tua igreja, Senhor. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Pelo menos uma pessoa pode dizer amém. 2 ou 3 pode dizer aleluia. 3 ou 4 pode dizer glória a Jesus. Se você tem liberdade e quiser fazer isso, segura a mão da pessoa que está do seu lado e fala assim, meu irmão, segurar da tua mão é receber da unção. Fala assim, sentar do seu lado é ser abençoado. Aleluia. Vê se tem alguém abençoado aí em nome de Jesus. Rubem, tu és o meu primogênito, minha força, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder, impetuoso como a água. Aí vem a vírgula. Tudo de bom. Camarada era excelente em tudo. Mas aí o problema é que entrou uma vírgula na história dele. Depois da vírgula, olha o que acontece. Não será mais excelente, porque subiste ao leito do teu pai e o profanaste, subiste à minha cama. O camarada foi excelente em tudo, excelente em força, poder, vigor, impetuoso, mas por causa de uma vírgula, a história dele foi toda mudada. Feche seus olhos. Estenda sua mão para cá, abençoa a minha vida agora no nome de Jesus. Eu preciso tanto da tua oração. Ora pela minha vida, eu preciso ouvir a tua voz. Eu preciso que você ore por mim. Aleluia. Oh Pai, tua palavra foi liberada, Senhor, e eu necessito da tua graça. Em nome de Jesus, Pai, eu recebo a oração da tua igreja nessa hora. Pai, eu concordo, ó Deus, com cada irmão. Eu concordo, ó Deus, com cada irmã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Irmão, olha para cá. Todo mundo aqui, ou pelo menos a grande maioria das pessoas, já conhece a história de Jacó. A história de Jacó é uma história muito conhecida. Você sabe, depois de enganar o seu pai, para receber ali a bênção no lugar do seu irmão Esaú, a palavra diz que Jacó
depois de ter sido abençoado no lugar do seu irmão Esaú, ele foge para a casa do seu tio, né? O seu tio Labão. Labão era irmão da sua mãe, né? Raquel. Você conhece a história? Quando Esaú soube que Jacó havia recebido a bênção no lugar dele, a palavra fala que Esaú, ele ficou irado, ficou com raiva e queria matar Jacó. E aí Raquel, sabendo disso, vendo isso, Raquel vai e fala para Jacó. E aí Jacó vai e foge para a casa do seu tio Labão. Quando Jacó chega lá, ele se depara com Raquel. E aí Jacó, ele se apaixona. Ele tem amor assim à primeira vista. Ele bateu os olhos em Raquel, ele se apaixonou. A palavra diz que Raquel era muito formosa. E aí ele começou ali, vamos dizer, a cortejar, né, a Raquel. E aí ele vai até o seu tio e pede a mão de Raquel em casamento. Você sabe que naquela época, até um tempo atrás, né, alguns anos atrás, para alguém se casar, ele oferecia dotes, ele tinha que oferecer alguma coisa para a família. Hoje em dia não existe mais isso, né? Hoje em dia o cara já chega na casa do sogro, senta no sofá, bota o pé no sofá, abre a geladeira, pega a água, faz tudo. Mas antigamente não, antigamente ele tinha que ter alguma coisa para oferecer. Era assim. E aí Jacó, Labão fala assim: ah, tá bom, você quer casar? O que você tem? Não tenho nada para oferecer. Ah, então fala o seguinte: você vai trabalhar 7 anos para mim. Depois de 7 anos você vai se casar. Você conhece a história? Jacó trabalhou ali por 7 anos direto, seguidos. E no final dos 7 anos, no dia do casamento, Labão entrega, né, a noiva para Jacó. E aí lá eles têm a sua noite de núpcias. No dia seguinte, quando Jacó acorda, bom dia meu amor, quando ele levanta o lençol assim, ele vê que não era Raquel, é Lia. Ele, meu Deus, casei com a mulher errada. Não, mas vem cá, eu não queria casar com você, Lia, não. Foi lá, a palavra diz que Jacó foi lá reclamar com Labão. Rapaz, você não leu o contrato? Você não leu as letrinhas pequenas do contrato, fica lá embaixo? Você não sabe que família nenhuma entrega a filha mais nova? Primeiro nós temos que casar a filha mais velha. Não, mas não foi isso. Não, mas a tradição é assim. Nunca se casa a filha mais nova primeiro que a mais velha. Não, mas é Raquel que eu quero. Ah, você quer Raquel? Então tá bom. Mais 7 anos. Trabalhou mais 7 anos. E por fim, ele casa com Raquel. Precisou trabalhar mais 7 anos para se casar com Raquel. A palavra fala que Raquel era estéril. E com Lia, ele teve seu primeiro filho chamado Rúben. Rúben é o primogênito de Jacó com Lia. Depois, Jacó ele teve outros 11 filhos, né? Ele teve no total de 12 filhos, mas Rúben foi o primeiro de todos. No final da vida de Jacó, quando Jacó já estava bem velhinho, e esse é o texto que nós lemos aqui, ele reúne ali todos os seus filhos para abençoar, como era de costume na época. Quando ele pressentia que estava para morrer, ele chamava a família, reunia os filhos para ele liberar a bênção. Entende? Foi assim com Isaac. E ele estava fazendo a mesma coisa. No final da vida ele juntou os filhos, olha, vou liberar a bênção aqui. Você sabe, como primogênito, Rúben, ele tinha um direito a uma porção dobrada. Mas por causa daquela vírgula que eu falei com você, Rúben, ele não recebeu a sua bênção. Você sabe por quê, querido? Eu vou ler de novo o verso 4, ele fala assim: impetuoso como a água,
não será mais o excelente. Por quê? Porque subiste ao leito do seu pai e o profanaste, subiste à minha cama. Pastor, o que aconteceu aqui? Querido, preste atenção. Quando Raquel, na verdade ela foi a sua segunda esposa, morreu, a palavra diz que o Rúben se deitou com uma concubina da sua mãe. Você sabe, irmãos, quando era permitido, quando a mulher era estéril, ela poderia oferecer a sua concubina, a sua escrava, para continuar gerando, né, filhos, para que o homem ele continuasse com a sua descendência. A palavra fala que quando Rúben nasce, você sabe que Raquel era estéril, e aí Lia coloca esse nome que significa olha o filho. No natural ela estava debochando de Raquel, ela estava falando assim, olha o filho. Já viu aquela criança? Eu tenho, você não tem. Já viu? Foi mais ou menos isso que ela fez. Irmão, preste atenção. Vou falar para você, quando Raquel morreu, a palavra diz que Rúben se deitou com a concubina do seu pai, chamada Bila. Diga assim, Bila. Bila era concubina, ela era serva de Raquel. Ou seja, ela entrou como escrava para procriar junto com seu pai. Mas o que eu estou falando para você é que o filho dele teve uma relação com ela. E isso aqui, olha que coisa terrível, irmãos. Isso aqui aconteceu na cama do seu pai. Ou seja, ele adulterou, traiu o pai na cama do pai dele. Isso é terrível, irmãos. Isso aqui é terrível. Ou seja, ele cometeu um adultério, profanou o leito do próprio pai. Hoje, isso já é banalizado no nosso meio. Muito triste, irmãos, é muito triste. Se você olhar para a história desse homem aqui, o camarada era o filho herdeiro, ele era o próximo da fila para receber a maior bênção de todos. Mas o que aconteceu aqui? Ao invés de ser abençoado, ele recebeu uma disciplina na hora de colocar a mão na herança. Isso aqui é forte demais. Isso aqui é triste demais, irmãos. Por quê? Porque fala a realidade de muitas pessoas hoje. Irmão, olha para cá. O que esse camarada fez ficou registrado na Bíblia, e até hoje todo mundo fala nisso. Inclusive eu estou falando aqui agora. Preste atenção, Gênesis capítulo 35, verso 32, diz assim, olha: e aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Rúben e se deitou com Bila, concubina do seu pai, e Israel soube. Eram 12 os filhos de Israel. Sabe o que é o mais interessante disso aqui, irmãos? É que a palavra fala aqui, é que Israel soube, Jacó soube. No ato que Rúben fez ali com Bila, né? A concubina da sua mãe, na verdade não, de Raquel. Quando aconteceu, a palavra diz que Jacó soube. E ele só foi falar na hora de liberar a bênção. Preste atenção, querido. O medo, na verdade, o motivo pela qual Rúben perdeu a bênção, na verdade, eu já te falei, é porque ele dormiu com Bila. Você sabe qual é o significado de Bila? Bila, na palavra de Deus, significa medo. Literalmente, em hebraico significa temerosa, significa espantosa, medo. Então Bila significa o que, meus irmãos? Fala com autoridade. Bila significa medo. Então, portanto, querido, hoje eu quero compartilhar com você, eu quero falar com você sobre esse tema. Não vá para a cama com medo. Você está entendendo o que eu estou falando? Não vá para a cama com medo.
Por quê, pastor? Porque pode fazer com que você perca a sua bênção. Porque pode ser que entre uma vírgula na tua história e seja tudo mudado. Pastor, então o que significa dormir com medo? É isso que eu quero falar com você. Em primeiro lugar, primeira coisa que eu quero falar com você: dormir com medo é cair na armadilha do pecado sexual. Diga uau! Diga aleluia! Primeira coisa, dormir com medo é cair na armadilha do pecado sexual. Olha para cá, toda atenção é pouca. Escuta aqui, querido, a Bíblia deixa bem claro que o motivo que fez Jacó perder a bênção foi exatamente isso: o adultério com Bila. Eu vou ler de novo, eu preciso ler esse texto de novo, que isso precisa ficar no teu espírito. Você precisa ter isso bem claro no teu espírito. Gênesis 49, versos 3 e 4, ele fala assim: Rúben, tu és o meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder, impetuoso como a água, não será mais o excelente. Por quê? Porque subiste ao leito do teu pai e o profanaste, subiste à minha cama. Isso aqui é algo terrível. Isso aqui foi algo terrível, porque o seu pai ficou sabendo. O pai dele ficou sabendo. Querido, deixa eu te falar algo sobre o pecado sexual. Olha para cá. Algumas pessoas dizem que, não, pastor, todo pecado é igual, não existe pecadinho e pecadão. Aqui, sabe, todo mundo fala que o pecado que afeta você, afeta todo mundo da mesma forma. Não é assim que funciona. 1 Coríntios, querido, capítulo 6, verso 18, fala assim: fugir da imoralidade. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Presta atenção, ele já está dando uma direção aqui. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Então presta atenção, querido, nós vamos concluir aqui que o pecado sexual, então, é o único da sua categoria. Deixa eu te falar algo. Deus, Ele deixou separado todos os demais pecados. Por quê, pastor? Sabe por quê? Porque foi Deus mesmo que projetou o sexo. Deus mesmo. Não sei se você sabe, mas o mundo não prega isso. O mundo é uma coisa mais banal que acontece. Mas o sexo, ele é uma ideia divina. O sexo em seu plano original é um propósito, é um projeto, é um pensamento de Deus. Deus quer que o sexo aconteça num ambiente de aliança, num ambiente de casamento, num ambiente em que a bênção do Senhor é estabelecida. Você está entendendo o que eu estou falando, querido? Por quê? Porque Deus quer que o casal se sinta seguro, guardado, protegido. Querido, quando isso acontece, o sexo ele é maximizado e abençoado na vida de qualquer relacionamento de um casal casado. Diga amém, diga aleluia, diga glória a Deus. Entende, querido? É por isso que nós temos que ter revelação. Precisamos ter revelação do céu para entender a Bíblia. Você sabe, existem outros pecados contra o corpo. Existem outros pecados contra o corpo físico. Por exemplo, o camarada se drogar é contra o corpo ou não é, irmãos? Sim ou não? Sim. O camarada que comete um homicídio é contra o corpo ou não é, irmãos? Sim. E muitos outros, tantos outros nós podemos falar aqui. Querido, eu sei, presta atenção, eu já falei isso uma vez, nessas mensagens agora passadas que nós pregamos sobre o fim dos tempos. Você vai lembrar, toda pessoa que se envolve com o ocultismo, obrigatoriamente ela tem que se envolver com práticas sexuais.
Todas as pessoas que se envolvem com o ocultismo, pode ter certeza que na prática lá vai ter prática sexual, tanto com homem, mulher com mulher e vice-versa, obrigatoriamente. Por quê? Porque o diabo ele quer profanar, exatamente, destruir, banalizar aquilo que Deus havia planejado como bênção na vida do homem e da mulher. Entende, querido? Então preste atenção, a palavra ela não pode estar se referindo a algo estritamente físico, não é só algo estritamente físico, mas ela está falando de algo espiritual que acontece no corpo da pessoa, quando ela se envolve com algum tipo de imoralidade. Eu não sei quantos viram, jovens, muito provavelmente não devem ter assistido esse filme, mas existe um filme chamado Advogado do Diabo. Nesse filme tem uma cena de relação lá entre o homem lá, que era o advogado do diabo, e uma mulher, e ali mostra uma realidade espiritual, que as pessoas veem aquilo, acham que é só no filme, mas no filme, o demônio, ele se une ao corpo da mulher ali, e fica uma coisa só. Entende, querido? Então o pecado da imoralidade, muito mais do que afetar o nosso corpo físico, ele afeta também o nosso espírito, vai afetar diretamente a nossa vida no mundo espiritual. Querido, preste atenção, Deus sabe que esse pecado, ele tem uma consciência que nenhum outro pecado tem. Por exemplo, se eu for pegar aqui duas folhas e colar uma na outra, e quando a cola secar, e eu quiser separar essas folhas, vai ser impossível separar uma da outra sem que marcas de uma e pedaço da outra fique nas folhas. Eu vou separar, pedaço dessa folha vai ficar colado aqui, pedaço dessa folha vai ficar colado aqui. É o que acontece com o nosso corpo no mundo espiritual. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Porque não dá para separar, não dá para separar os pedaços. É isso que acontece, irmão. Então olha para cá, querido, quando você comete imoralidade sexual com uma pessoa, você carrega outra pessoa com você. Diga amém, diga aleluia. Estou falando uma verdade espiritual para você. Estou falando uma verdade espiritual para você. Aonde você for, você carrega um pedacinho daquela pessoa contigo. Querido, perceba que esse é um assunto muito sério. Sabe, perceba que muitas pessoas, sabe, não dão importância a esse assunto hoje em dia. Por quê, pastor? Porque infelizmente, na nossa cultura, isso se banalizou de tal maneira, que até no nosso meio, as pessoas acham isso normal, comum. Fala para quem está do seu lado assim, não é comum, não é certo. Fala, e existem consequências espiritual que vai afetar a sua vida seriamente. Entendeu, querido? Olha para cá, querido, a Bíblia nos dá assim diversas advertências sobre pecado sexual. Várias passagens, eu vou compartilhar com você aqui algumas. Presta atenção, seria bom que você anotasse pelo menos a referência para depois você ler com calma. Olha, primeiro texto, Salmo 101, verso 3, não porei coisa impura diante dos meus olhos, odeio a obra daqueles que se desviam, não se me apegará a mim. Olha o que Deus está falando. Provérbios capítulo 6, verso 32, o que adultera com uma mulher está fora de si, só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Na semana dessa passada eu falei, sempre por trás de um grande homem existe uma grande mulher, mas sempre atrás de um homem fracassado vão existir pelo menos duas. O provérbio está falando assim, ó,
só mesmo quem quer arruinar-se que pratica tal coisa. Romanos 13:13, comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Você quer mais? 1 Coríntios capítulo 6, verso 15 e 16, não sabeis que o vosso corpo são membros de Cristo? E eu porventura tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão dois uma só carne. Acabei de falar isso para você. Entende, querido? Porque Paulo diz que um cristão deve jamais se unir a uma prostituta. Por quê, querido? É simples, é porque a pessoa, ela vai se tornar uma só carne com ela. Essa pessoa vai estar unindo o Espírito Santo de Deus ao espírito imundo de uma prostituta. Você está entendendo o que eu estou falando, querido? O que está em um, passa para o outro. O que está no outro, passa para um. Não necessariamente. Mas preste atenção, querido. Sabe o que acontece com isso? Eu vou te falar na prática. O que acontece? O que vai acontecer? O que acontece? Eu estou falando um homem a prostituta, mas o inverso também é verdadeiro. Tá? O que acontece quando um camarada, porque Paulo fala, porque vira uma só carne. E o que acontece quando você faz isso? Sabe o que acontece? O cristão, ele sai, fica atormentado, e a prostituta sai com paz no coração. Percebeu a troca? Percebeu? Porque quem nasceu de novo, ele comete essas coisas, ele fica perturbado, ele fica atormentado, ele não fica em paz. Então, a perturbação, né, que estava na prostituta, agora fica no camarada, e a paz que antes ficava com ele, agora está na prostituta. Sabe por quê? A prostituta não está nem aí. Quantos estão entendendo o que eu estou falando, querido? O camarada sai atormentado, fica atormentado, e a outra sai em paz. Olha para cá, querido, Efésios 5:3, ele fala assim: entre vocês não deve haver nem sequer, olha só, nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias dos santos, ou para os santos. Entende? Todo momento a palavra está alertando. Colossenses 3, verso 5, assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Qual é a natureza terrena? Qual é a natureza do velho homem? Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Quer mais? 1 Tessalonicenses 4, verso 3 e 5, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenha-se da imoralidade sexual, se afasta, é isso que ele está falando, não faça. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira o que? Santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados. Como assim? Como os pagãos que desconhecem a Deus. Percebe que essas atitudes são de pessoas que não conhecem a Deus? Quer mais? Hebreus 13, verso 4, o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Amém ou não, meus irmãos? Querido, eu estou mostrando para você que Deus trata o pecado sexual de uma maneira tão séria,
que Rúben era o primogênito, ele perdeu a sua bênção por causa da imoralidade. Entende, querido? A história de Rúben, ela tem que nos encher de temor. Nós temos que parar e olhar a história desse camarada e ficar vigilante. Sabe, precisamos ficar vigilantes. Pastor, mas como podemos vencer então esse tipo de pecado, de imoralidade, sabe, de pecado imoral? A Bíblia só tem um caminho, quem sabe? Quem sabe o caminho? Não, fala alto. Fugir. Correr. A única instrução que a Bíblia dá é fugir, sair de perto. Preste atenção, querido, tem pecado que você pode resistir, você consegue resistir, você pode resistir à ira, você pode resistir à maledicência, você pode resistir à glutonaria, mas quando se trata de pecado sexual, a maneira bíblica é escapar, é fugir, é correr, é sebo nas canelas, é pernas para quem te quero, é montar no porco. Entende? Tem várias expressões. É fugir. Eu estou percebendo que eu estou ficando velho. Eu estava vendo Pica-Pau antigão, os novos não sabem. Eu estava vendo o Gato a Jato. Quem lembra do Gato a Jato? Asas batendo, marcha de decolagem, turbinas e... Fala assim para quem está do seu lado: quando você estiver diante do pecado, você tem que ser igual o gato a jato. Fala assim: asas batendo, marcha de decolagem, turbinas e já! Vamos falar bem forte? Eu vou falar o já, você fala bem forte, tá bom? Asas batendo, marcha de decolagem, turbinas e... Se deparou com pecado, lembra, gato a jato. É a única maneira bíblica de você fugir desse tipo de pecado. Entende? Não tem como ser diferente. Você viu o exemplo? Você conhece a história de José? José é um bom exemplo disso, é um bom exemplo para nós. Quando José foi assediado pela mulher de Potifar, o que ele fez? O chefe dele foi sair, foi resolver uns problemas. De repente a mulher dele olha para o lado, olha para o outro. Estou sozinha. Uau! E aí ela olha para José e diz que José era muito bonito. E ela começou a assediar José. Quando José viu que o negócio estava ficando apertado, o que ele fez? Gato a jato. Asas batendo, marcha de decolagem, turbinas e... Entende? Não existe outra fórmula. Estou falando para você. Não existe outra maneira de você resistir ao pecado sexual. É só fugindo. Agora você quer ver o resultado na vida de José? Olha para cá, querido. Porque ele fugiu do pecado sexual, Deus deu o trono do Egito para ele. Diga aleluia, diga glória a Deus. Presta atenção, querido, que eu vou falar para você agora. Custa muito caro deitar-se por alguns minutos, para você ter alguns minutos de prazer. Muito caro. Ei, você tem honra. Ei, você tem chamado. Ei, você tem família. Ei, você tem ministério. Você tem projeto de vida. Você tem um testemunho para dar. Isso tudo custa muito caro, meu irmão. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Fala para quem está do seu lado assim: você tem muita coisa a perder. Entende? Aquela tentação, na verdade, foi um teste para José. Olha para cá, querido. Aquela tentação ali foi um teste para José. Sabe por quê? É porque ele não sabia, mas Deus já tinha preparado um trono para ele. Aleluia. Talvez você está aqui e você não saiba, mas Deus tem algo grande preparado para você, meu irmão. Amém ou não, meus irmãos? Só que, se ele fosse reprovado naquele teste,
ele teria perdido o trono. Sabe o que iria acontecer? Sem dúvida nenhuma. Quem sabe o que iria acontecer? Outra pessoa iria assumir o trono no lugar dela. É isso que iria acontecer. Outra pessoa iria assumir o seu lugar. Então, porque José fugiu da cama, ele assumiu o trono. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Agora, para pensar. Para pensar um pouco. Quantos Josés, quantas Josefinas ficaram no meio do caminho? Abriram mão do chamado, abriram mão do trono, abriram mão do propósito de Deus, que Deus tinha para a sua vida, por causa de alguns minutos de prazer, ou simplesmente por um simples teste, de você abrir mão daquilo que Deus tem para a sua vida, para você viver as coisas que o mundo tem te oferecido. Entende, querido? Isso é triste demais, isso é muito triste. Hoje os jovens, assim como José, eles são muito mais bombardeados, eu sei. É por isso que eu estou aqui como homem de Deus, para te alertar. A única maneira de fugir do pecado sexual, da imoralidade sexual, é fugir, é sair de perto, é correr. Rubem, ele perdeu a bênção porque caiu na armadilha do pecado sexual. Sabe quem cai, irmãos? Olha para cá, sabe quem cai? Sabe quem cai nessa armadilha do pecado sexual? É simplesmente quem confia na carne. Ah não, pastor, tranquilo, pastor, eu posso ficar sozinho no carro com a mulher, que não tem problema nenhum não. Ah não, pastor, tranquilo, comigo é tranquilo, tiro fácil, eu posso dar carona, qualquer mulher, qualquer jovem, que isso não tem problema nenhum não, isso eu tiro de letra. Os irmãos sabem que na igreja aqui nós não damos caronas. Se eu estiver sozinho no meu carro, eu posso ver quem for passar, que eu não vou dar carona. Pode estar cheio de bolsa, o máximo que eu vou fazer, posso levar sua bolsa? Bota sua bolsa no carro e levo. E a mesma coisa as mulheres. A nossa direção é que mulher nenhuma dá carona para homem sozinho, muito menos ficar dentro do carro. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Ah não, pastor, mas eu posso, eu consigo. Tranquilo, pastor. Ah não, pastor, eu posso ficar sozinho em casa, que não tem problema nenhum não. Os pais vão sair, aí fica só, a jovem ou o jovem. Não, pastor, não tem problema não. Eu posso ficar no meu quarto lá, a gente está lá, a gente vai ficar orando, pastor. Você está rindo, né? Eu consigo, pastor. Você quer ver? Ah não, pastor, olha para cá, olha para cá, olha para cá. Engraçado que quando a gente prega aqui, o Espírito Santo vai dando revelação aqui. Não, pastor, tranquilo, eu posso entrar em qualquer site que não tem problema não. Ah não, pastor, eu entro no site lá, aparece uma fotinha lá no cantinho, eu olho aquilo ali, mas não tem problema não. Eu consigo resistir, não vou clicar naquela foto, ficar piscando assim, Tranquilo, pastor. Sabe o que é isso, irmão? Confiar na carne. Sai fora, estou falando para você. Sai fora, sabe por quê? Depois você vai chorar. Você tem muita coisa para perder. Quem não tem nada para perder, preste atenção. Não, eu ia falar, não vou falar não. Não vou falar não. Eu vou falar para quem tem algo a perder. Eu vou falar para quem tem a perder.
Quando você se deparar com uma situação dessa, fuja, saia, porque você tem muita coisa para perder. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Querido, olha só, deixa eu te falar uma coisa. Eu recebo muitos convites, no Instagram não, mas no Face, eu tenho mais de mil convites assim, que eu nem aceitei ainda. Aí tem dias que eu vou lá e vou selecionando tudo, mas de vez em quando aparece lá um Face, um perfil, até no Instagram, sabe, de fotos assim. O que eu faço? Eu excluo, paro de seguir, deixo de ser amigo. Por quê? Sabe por quê, querido? Eu não confio na minha carne. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Aliás, eu não confio na carne de ninguém. Não confio na minha, não confio na sua, não confio na carne de ninguém. Por quê? Porque a nossa carne, ela não é convertida, irmão. A nossa carne não é convertida. Entende? Quando ela se depara com esse tipo de coisa, ela fica palpitando. E aí, se você não fugir, você acaba caindo na armadilha. Eu não confio. Você pode estar falando assim: ah, pastor, eu estou 40 dias de jejum e oração. Fala para você, querido, quando a carne é provocada, quando a sua carne é provocada, ela responde imediatamente. Imediatamente. Lá no fundo, você sabe que eu estou falando a verdade. Quantos concordam comigo? Ela vai reagir imediatamente. Querido, preste atenção, a atitude mais espiritual que alguém pode ter é não confiar em si mesmo. Não confie na sua carne. Fala para quem está do seu lado assim: não confie na sua carne, meu irmão. Não confie na sua carne. Querido, quando nós fugimos daquilo que dá ocasião ao pecado, nós estamos seguros. Muitos homens perderam a sua posição, perderam a sua excelência, perderam a dignidade por causa de um momento fugaz de prazer da carne. Fala para quem está do seu lado assim: olha, não vale a pena, meu irmão. Não vale a pena. Quantos recebem essa palavra em nome de Jesus? Você pode dar um forte aplauso? Meu Deus. Irmãos, vou ter que acelerar. Segundo lugar aqui, irmãos, você dormir com medo é você não valorizar a sua posição. Presta atenção, querido. Rúben não ia herdar. Presta atenção, ele não ia herdar. Repare que ele já tinha a posição de herdeiro. Ele era o primogênito. Todos queriam ser o primeiro, todos queriam ser o primogênito. Por quê? Porque o primogênito, ele recebia a maior bênção. Mas esse privilégio era só para quem era o primogênito, entende? Então ele deveria ser o primogênito de todos os seus irmãos, o líder de todas as tribos. Olha para cá, querido, no Antigo Testamento, o filho primogênito, ele tinha pelo menos 3 privilégios. Fala assim comigo: reino, sacerdócio e porção dobrada da herança. O que fala do reino? No reino, na ausência do pai, ele tinha primazia sobre seus irmãos. Ele assumia toda a autoridade da casa. Ele era quem respondia, ele era quem definia as questões. Sacerdócio, ele podia, na ausência do seu pai, liberar a bênção sobre seus irmãos. Ele poderia dar a direção que Deus tinha para eles, sabe, irmãos, através da vida dele. E depois ele fala da porção dobrada da herança. Olha que interessante, irmão, na divisão, na partilha da herança, se o camarada tivesse 2 filhos, o filho primogênito, ele ficava com 70%, 75% de tudo. Se fossem 10 filhos, por exemplo, ele repartia em 12 partes e dava 2 partes para o filho primogênito. Então perceba, irmão, quanta coisa Rúben perdeu. Veja quantas coisas Rúben perdeu se ele tivesse recebido a herança do pai. Olha que interessante, irmãos, da tribo de Rúben viriam todos os reis, da tribo de Rúben viriam todos os sacerdotes, e da tribo de Rúben, todos eles seriam duplamente abençoados. Olha que coisa, por causa da sua desonra com seu pai, ele deixou de receber tudo isso. Olha como é que está forte, irmãos. Por exemplo, o reino de Judá, o reino passou para Judá. Por quê? Você sabe, Jesus é o leão da tribo de Judá.
Mas não era para ser assim. Era para ser Jesus, era para ser o leão da tribo de Rúben. Por que leão da tribo de Judá? Porque passou a herança para Judá. Entende, querido? Ele era o primogênito. Era para ser Jesus é o leão da tribo de Rúben. Por causa da desobediência, agora é leão da tribo de Judá. O sacerdócio passou para a tribo de Levi. Não seria, por exemplo, os levitas, seriam os rubanitas. Entende, irmão? Era para ser os rubanitas. O serviço sacerdotal era para ser da tribo de Rúben, porque ele era o primogênito. A porção dobrada, que era de Rúben, passou para José. Olha aqui, querido, é por isso que os dois filhos de José, eles eram chamados de Efraim e Manassés. Eles são mencionados entre os 12. Por quê? Porque essa divisão foi feita depois. Preste atenção, querido. Esse camarada, ele perdeu muita coisa. Muita coisa. Tudo isso que eu falei aqui seria de Rúben. Mas sabe o que aconteceu? Ele perdeu. Talvez Rúben não tinha percebido a gravidade do seu pecado. Ele continuou sendo filho herdeiro, mas ele não entrou na bênção que estava preparada para ele. Mais uma vez eu vou ler o verso 4 para você. Rúben, tu és o meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez, o mais excelente em poder, impetuoso como a água. Não serás mais o excelente, porque subiste ao leito do teu pai e o profanaste, subiste à minha cama. Olha para cá, querido, receba isso no teu espírito. Uma das coisas mais tristes na vida de uma pessoa é quando você vê alguém assumindo, ocupando o lugar que deveria ser seu. O camarada não consegue suportar isso. Ele olha para aquilo, isso é eu que era para estar ali. Ele não consegue suportar. Então, querido, no nome de Jesus, valorize a sua posição, valorize aquilo que Deus te deu, valorize a sua posição de herdeiro, valorize a sua posição de filho de Deus, valorize a sua liderança, valorize o seu chamado, valorize o seu ministério, valorize aquilo que Deus te deu legitimamente, meu irmão. Valorize, não perca a sua posição, nem a bênção que Deus tem para você. Talvez lá na frente, por causa de um momento passageiro. Você sabe, querido, muitas das vezes a tentação que você está enfrentando hoje é um teste de uma grande bênção que Deus tem preparado para você lá na frente. Mas sabe de uma coisa? Se você ceder, Deus vai colocar outro no teu lugar. Entende, querido? Já falei, eu acho uma das coisas mais tristes é você ver alguém ocupando o lugar que deveria ser seu. Deixa eu falar uma coisa aqui, receba no teu espírito. Escuta bem que eu vou falar para você. Não pense, nem por um momento, que se você desprezar a sua posição, o seu papel na igreja, a sua liderança, Deus vai falar assim: oh, e agora? Quem poderá me ajudar? Eu não tenho mais ninguém para essa posição. Não pense que Deus vai falar isso, querido. Não pense que Deus vai ficar de cabelo em pé, porque você está entregando a liderança, porque você não quer participar do ministério. Sabe por quê? Deus levanta outro. Não tem ninguém para botar para assumir a célula. A palavra de Deus diz, se eu não me engano, Jeremias, que o Senhor, Ele fala que não faltariam ministros para ministrar na casa dele. Se você não acredita, irmão, que a sua posição pode ser assumida por outro, deixa eu te mostrar algo que aconteceu com Judas Iscariotes, quando ele traiu Jesus. Olha o que Pedro falou em Atos 1,16. Irmãos, convinha que se cumprissem as escrituras que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, o que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram.
E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Acéldama, isto é, campo de sangue, porque está escrito no livro de Salmo: fique deserta a sua morada, e não haja quem habite nela, e tome outro o seu encargo. Eram 12, Judas morreu, outro foi levantado do seu lugar. Fala para quem está do seu lado assim: valoriza a sua posição, meu irmão. Você tem muita coisa para perder. Não brinque com as coisas que Deus te deu, meu irmão. Não brinque com a unção que Deus te deu. Valorize, agarre com unhas e dentes. Irmão, para nós é um privilégio, é uma honra. Então jamais despreze o chamado de Deus para a sua vida. Eu já falei, tem gente que não tem nada a perder, mas você tem. Existem coisas preparadas lá na frente, querido, que você nem imagina que Deus tem preparado para você. Quantos creem nisso? Eu quero concluir dizendo, em terceiro lugar, dormir com medo é você não contemplar o filho. A Bíblia diz que Rúben se deitou com Bila. Já falei, Bila era concubina do seu pai. O significado do nome Bila é o que, irmãos? Medo. Sabe, irmãos, o medo tem feito muitas pessoas ficarem presas a Bila, ao pecado da imoralidade. Presta atenção, querido. Por causa do medo de ficar sozinho, medo de não ser feliz, muitos se entregam a pessoas, a qualquer relacionamento. Entende? Por causa do medo, muitos não conseguem sair de relacionamentos errados. A pessoa entra numa furada e ela tem medo de sair. Por quê? Porque talvez ela sofre ameaças, chantagem, manipulações emocionais e entre outras coisas. Você pode estar com medo disso tudo, mas eu falo para você, o maior medo é o medo de Deus. Sabe por quê, querido? Muitas pessoas pensam assim: como eu estou errado mesmo, Deus já vai me castigar de qualquer jeito, é melhor eu continuar. Já estou errado mesmo. Pastor falou lá que não tem nem pecadinho, nem pecadão, vou chutar o pau da barraca. Aí eles caem no engano do diabo e continuam em relacionamentos errados. Tipos de relacionamentos errados. Então, pastor, qual é a saída? A saída, tem alguma solução, pastor? Tem. O nome Rúben significa o que eu falei para você? Olha o filho. Eu falei para você, né, que quando Lia botou esse nome, ela estava querendo debochar de Raquel, porque Raquel era estéril. Lembra? Eu tenho, você não tem. Olha o filho, eu tenho. Mal ela sabia que era uma profecia, que esse nome, olha o filho, era o mesmo que falar, olhe para Jesus. Amém ou não, meus irmãos? Você sabe, Jacó se casa com Lia, depois com Raquel era estéril, e aí Lia teve o filho e ela botou esse nome. Então Rúben se torna um sinal espiritual, por meio que Deus diz, olhe para Jesus, olha o filho. Quem é o filho, irmão? Quem é o filho? Jesus é o filho. Preste atenção, querido, toda bênção vem quando nós olhamos para Jesus, quando nós olhamos para o filho. Então a saída dessa situação que você pode estar passando, e que talvez possa fazer você perder a sua bênção, está no significado do nome Rúben. Já falei para você, assim como Rúben, olha o filho, Jesus também é um filho. Jesus, ele foi o primogênito do Pai. A única diferença é que Jesus, ele não perdeu a sua posição. Diga aleluia, diga glória a Deus. Olha para cá, querido. A salvação de Deus para mim e para você é o que? Contemplar o Filho.
olhar para o Filho, olhar para Jesus. Ele é o único que pode mudar a sua realidade e ajudar você a vencer essa fraqueza e te dar a vitória plena. Amém, meus irmãos? A Bíblia diz que os discípulos estavam no barco sendo sacudidos por ondas e ventos contrários. Você conhece aquela passagem? Talvez a sua vida também esteja sendo sacudida por ventos contrários. Talvez esse vento seja uma turbulência financeira, uma tempestade, sabe, de doenças que entrou na sua casa. Eu falo para você, queridão, qualquer que sejam os ventos, e seja qual for a tempestade, eu estou aqui para te dizer, querido, que no meio da tempestade, você precisa olhar para Jesus. Entende, querido? A Bíblia diz que na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com os seus discípulos caminhando por sobre as águas. Olha o que diz o texto, Marcos 14. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era ao contrário. Na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Verso 30, reparando porém na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus estendeu a mão, tomou e disse: o que Jesus falou? Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos no barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Você sabe, irmãos, os judeus, eles dividiam a noite em 4 vigílias. A primeira era de 6 às 9, a primeira vigília de 6 às 9, a segunda de 9 à meia-noite, a terceira de meia-noite às 3, e a quarta vigília de 3 às 6. Quatro vigílias, eles separavam assim: na hora mais escura, na quarta vigília, na hora mais sombria, mais escura, Deus vai ao seu encontro, meu irmão. Eles estavam ali na quarta vigília, era na hora mais escura. Quando eles pensaram que era alguma assombração, um fantasma, Jesus fala: sou eu. E aí ele pega Pedro. Quando eles entram no barco, a palavra diz que o vento cessa. Então eu estou falando para você, querido, na hora mais escura, Deus vai ao teu encontro. Diga aleluia. Na hora mais sombria dos discípulos, Jesus não os deixou sozinhos. Eu falo para você, querido, Jesus não vai te deixar sozinho também. Você pode falar: Senhor, a noite está tão escura. Querido, eu falo para você, Deus não vai te deixar, Deus não vai te abandonar, Deus não vai te deixar sozinho. A palavra diz que Ele vem caminhando por sobre as águas, sobre a tempestade. Ele vem caminhando sobre o problema que ameaçava dominá-los ali, dominar os discípulos naquele barco. O mar estava ameaçando afogá-los ali, e Ele vem por cima, caminhando sobre o mar, em direção a eles. Diga aleluia. Esse caminhar, irmãos, é como se Ele estivesse caminhando sobre a cabeça de Satanás, em sua direção. Amém ou não, meus irmãos? Ele tem autoridade. Ele tem autoridade. Problema financeiro, Ele caminha por cima na sua vida, meu irmão. Problema de saúde na sua família, Ele vem caminhando por cima em tua direção, meu irmão. Problemas familiares, Ele vem ao nosso encontro, subjugando todas as nossas necessidades, todos os nossos problemas. Não há doença, não há dificuldade, não há nada que possa tirar a nossa paz, porque Jesus, Ele entra no barco com a gente, meus irmãos.
Meu irmão, que você tenha essa revelação no teu coração. Deus está acima das águas. Ele não vai te abandonar na hora mais sombria da sua vida. Olha para cá, querido, já estou concluindo. Na quarta vigília, ele vai aos discípulos, e quando eles viram, eles viram Jesus andando sobre o mar, eles ficaram aterrorizados. Eles gritaram: é um fantasma! Quando eles gritaram, Jesus imediatamente falou: não, tenha de bom ânimo, calma. Na linguagem super atualizada, é calma, sou eu. Esse aqui sou eu, ou eu sou, você sabe que é o nome de Deus. Ele poderia ter falado: é Jesus, não, mas ele falou: sou eu. Em outras palavras, ele está falando assim: o grande eu sou, o nome de Deus. Quando Moisés perguntou, Deus mandou Moisés falar a Faraó: e se eles me perguntarem em nome de quem você está aqui, o que eu vou falar? O que Deus falou para ele? Você vai falar assim, você vai falar assim: eu sou me enviou. O eu sou é o nome de Deus. 7 vezes, irmãos, no Evangelho, lá em João, Jesus fala: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Então, quando ele fala o eu sou, ele está falando: é o Deus Todo-Poderoso. Quando ele diz eu sou, Pedro então responde: se és tu, ordena-me que vá ter contigo sobre as águas. O que o Senhor falou? Vem. Querido, sabe o que é legal aqui a respeito de Pedro? É que ele deixou a razão, ele deixou a lógica de lado, completamente de lado. Ele simplesmente saiu do barco e andou por sobre as águas. Entende, querido? Pedro está com os olhos fitos em Jesus. É Rubem olhando para o filho. Entende? E quando ele está ali com os olhos fitos, vai tudo bem. Ao olhar para Jesus, ele se torna como Jesus. Querido, Pedro andou por sobre as águas. Eu declaro: você também pode andar. Entende, querido? O Senhor estava acima da tempestade, agora Pedro também está acima da tempestade. Ele está disputando da bênção de primogênito, olhando para o primogênito. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Olha aqui um problema. Tudo parecia bem até que Pedro tirou os olhos de Jesus. Passou a reparar no vento, na força do vento que era contrário. Nesse exato momento, ele se deitou com Bila. Nesse exato momento ele teve medo. Começou a olhar para os sintomas da doença, ele começa a olhar para a crise financeira, ele começa a olhar para o desemprego, ele começa a olhar para os problemas ao redor do mundo, começa a olhar problema ao redor do mundo ao invés de olhar para Jesus. Eu sei, irmãos, que eu estou pregando para pelo menos uma pessoa aqui nessa noite. Pedro, ele abdicou da sua alta posição e ele voltou a confiar na força do seu próprio raciocínio, e isso fez que ele voltasse a ter medo. Ele ficou com medo de afundar por causa do vento. Então, quando Pedro está olhando para Jesus, ele é capacitado para agir no sobrenatural, mas quando ele tira os olhos, ele começa a enxergar a tempestade. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Quando Pedro começou a afundar, ele gritou: Senhor, salva-me! A palavra diz que imediatamente o Senhor estendeu a mão e segurou. Ei, filho, por que você duvidou? Homem de pequena fé. A palavra diz que quando eles pisaram no barco, o vento cessou e o teste havia terminado. Entende, querido? Enquanto continuar olhando para Jesus, você será transformado para ser como Ele. Amém, meus irmãos? Ao olhar para Jesus, Ele nos transforma de glória em glória. Mateus 14, verso 31, ele fala assim: e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento.
eu estou aqui como homem de Deus para falar na sua vida, querido. Se você clamar por Jesus hoje, Ele certamente virá ao teu socorro, Ele vai te ajudar. Então clame por Ele, olha para o Filho. Talvez você esteja como Pedro, afundando nesse mar de pecado. Parece impossível você vencer o vento, parece impossível você vencer as tentações. Hoje é dia de você olhar para o Filho e clamar pelo Senhor. Amém, meus irmãos? Eu queria que você ficasse em pé no nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Querido, o que significa então dormir com medo? O que significa dormir com medo, querido? Dormir com medo é cair na armadilha do pecado sexual, é abrir mão da posição que Deus te deu e é deixar de contemplar o Filho. Você sabe? A saída, eu falei para você, estava exatamente no próprio nome de Rubem, que era olhar para Jesus, olhar para o Filho. Sabe? Olhe para Jesus. A palavra diz assim: olhai para Ele. Olharam para Ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Salmo 34, verso 5. Então eu queria que nesse momento agora você fechasse seus olhos naturais e abrisse os seus olhos espirituais e começasse a contemplar o Filho agora.